Oi? Oi? Quer conversar? Agora? Agora. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Quero Conversar Agora. E aí, gente? Bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que a gente recebeu de um ouvinte, estreando um novo formato, e vocês dizem pra gente o que vocês acham. E hoje o tema é finanças no relacionamento. Nossa, esse tema, a gente tem muita coisa pra Pensa, falar. tem muita coisa. A pergunta é assim, ó. Oi, Carol e João. Estou adorando como vocês pensam as coisas. Queria saber o que vocês fariam na minha situação. Meu namorado ganha 3 vezes menos do que eu. E eu gosto do meu estilo de vida, meu padrão, de saídas, restaurantes e viagens. Mas ele não consegue bancar a parte dele. Me cansa ter que ficar pagando toda vez para que ele esteja junto. Me faz querer fazer mais coisas sozinha. Ele fica frustrado, mas também não é culpa minha. Não tem muito que eu possa fazer. O que vocês fariam? Obrigada. E... Nossa senhora, eu fiquei meio nervoso com essa mensagem. Mas, realmente, eu acho que assim, a gente pode ir nessa mensagem de diferença de dinheiro, mas todos esses assuntos em volta de dinheiro são um pouco espinhosos, né? São. Quanto ganha, quem paga pelo quê. Como lidar com hábitos diferentes financeiros, que é isso, né? Você pode não gastar nada e eu querer gastar tudo. E também padrão de vida, né? Tem gente que vem de um lugar que está acostumado com umas coisas, outras pessoas acostumadas com outras. Tem uma história de vida diferente, então tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Então, assim, É. é tenso esse tema. Mas eu deixo o início dessa resposta para você. Bom, para começar a responder, eu acho importante a gente entender mais, assim, sobre a situação específica de cada casal, né? Cada relação é única, o contexto faz muita diferença. Se você tivesse nessa situação, Pedro, o que você acha? Se você fosse a pessoa que ganha mais e ganha 3 vezes mais, enfim, se você fosse ela que mandou a mensagem. Eu acho que assim, a primeira pergunta que me vem é em que pé tá essa relação? Ela falou namorado. Sim. Então, eu acho que um lugar de um namoro que já tem algum tempo, mas que esse casal se conheceu já tendo esse padrão de vida, Já conheceram diferentes, né? já Em se situações conhece em diferentes. situações diferentes, eu acho que eu iria muito pra linha dela, de tipo assim, não tem muito o que fazer. Ela paga algumas coisas, aparentemente, mas às vezes também pô, não dá pra pagar tudo e ela quer fazer outra coisa com o dinheiro dela, né? Assim, Sim. nem sempre a gente quer pagar tudo para o nosso parceiro. Agora eu acho que assim, se for de um lugar de, pô, a gente já tá junto há um tempão, a gente Sim. construiu isso junto, e você andou mais rápido na sua carreira do que eu, ou vice-versa, Aham, assim, você foi mais bem sucedida, assim, né? isso, Muitas aspas. exatamente, tipo, ou minha carreira dá mais dinheiro por algum motivo, nessa situação que eu acho que seria mais parecida com a nossa, Aham. eu acho que eu pagaria mais as coisas, tipo assim, de boa, porque eu já estaria numa linha de, tipo assim, pô, esse dinheiro a gente construiu meio que junto. Mas eu já tô indo também pro casamento, É, né? você tá indo pra um outro lugar, Você porque assim, falou o que que eu faria na tudo bem, situação dela? Pedro, tudo bem, mas você tem que se imaginar numa situação onde você tá namorando. A gente começou a dividir as coisas quando a gente, né, mudou a nossa relação para um namoro mais firme, quando a gente foi morar junto, quando a gente tinha mais ali uma divisão de contas. Aham, Então a gente foi morar junto e aí a gente decidiu, beleza, a gente ganha tanto, então é tanto para nós dois. A gente paga as despesas da casa, a gente paga as despesas da Tereza. O que sobrar, a gente vê aí como que a gente faz se sobrar. aham, Foi assim que a gente começou a nossa vida, né? sim. Então a gente tinha uma proposta de dividir tudo. Inclusive o nosso casamento é com divisão de tudo. Aham, Mas tem muitas pessoas que falam, cara, não, a gente vai se mudar, né? A gente namora, tá, mas a gente vai morar junto. Eu começo pagando tanto, você começa pagando tanto. Pode ser meio a meio, pode ser 30%, 70%, mas é proporcional, beleza. Só que se você tá num namoro onde cada um tem a sua casa, a gente tem padrões de vida diferentes, tem rotinas diferentes, é mais complicada a situação. nossa, é bem mais. Então, assim, se for pra me colocar no lugar dela, Isso. pensando nesse sentido de namoro, cada um na sua casa, se conheceram assim, eu também acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que tem o que fazer é tentar, tipo assim, deixar claro que viver essas experiências não precisa afetar diretamente o relacionamento, porque aparentemente eles querem estar juntos. É, Pedro, mas assim, pelo que eu tô entendendo do que ela traz na pergunta, ela quer estar junto, beleza. Mas ela quer viajar junto. Ela quer sair pra comer num restaurante bom. Porque ela tem dinheiro pra fazer isso.
Então eles vão sair no final de semana, ela, o quê? Dá uma ideia de eles irem em lugar tal e o cara fala, pô, não posso. Não posso. Se eu for, você vai ter que pagar. E o que parece, ela não tá nem querendo sair mais com ele de tanto que ela já teve que pagar. Então, se for isso, e ela já não souber mais o que fazer no sentido de, Ela deu uma cansada dessa situação, né? Dessa disparidade. cara, é muito difícil, porque parece que esse relacionamento tá meio fadado. Jura, você acha? Eu acho, porque assim, Nossa, Pedro, que pessimista. porque se ela tá cansada dessa situação, mas ao mesmo tempo ela não quer pagar. Porque o que ela tem à disposição dela é pagar ou diminuir os padrões dela. Ela não parece que tá afim de nenhuma dessas duas coisas. É, ela tá fazendo sozinha, né? E o parceiro parece que não tem a condição de pagar agora, mas Hum. também está frustrado dessa situação ficar acontecendo com frequência. Aí ela fala assim, não, mas não é culpa minha, né? Não tem muito que eu possa fazer. Mas o cara também talvez fale isso, pô, tipo assim, eu tenho meu trabalho, eu trabalho minhas 40 horas e eu recebo isso. Então, assim, eu acho que se não tiver uma visão de futuro ali do cara tá estudando para conseguir ganhar mais, Um tá? plano, né? Um Um plano plano de de quando as coisas vão carreira, mudar. de tipo assim, pô, tô procurando um outro emprego que vai me pagar Isso. mais para eu conseguir acompanhar. Eu acho que se tiver nesse sentido, Aham. tudo bem. Tem futuro. Mas se não tiver nesse sentido, Se tiver não tipo tiver assim, nenhum planejamento, né? Nenhum movimento, assim, o cara tá tipo, é isso. pra mim tá bom. Pra mim tá bom. É difícil, né? É difícil, mas eu acho que é mais fácil você. A coisa do combinado não sai caro, né? Tipo É. assim, se a gente combina, você fala, cara, eu tenho um plano, mas o meu plano é de em 5 anos as coisas estarem totalmente diferentes. Eu posso muito bem falar, cara, eu não tenho paciência pra esperar 5 anos. Eu gostaria que as coisas fossem assim, assim, assim agora. Então tá, a gente vai ter que chegar aqui num meio do caminho, num combinado de beleza, eu vou pagar tanto, mas eu vou sair menos com você. Aham. Porque pra estar comigo, cara, você tá me olhando com essa cara, mas é assim que as pessoas fazem, Pedro. Eu canso de ver casal no consultório onde tem uma grande frustração que vai gerando um ressentimento, porque as pessoas simplesmente não falam sobre. Então, tipo assim, tá, eu tenho um limite. Então, pra gente estar aqui junto hoje, eu preciso que você tenha um plano. Show, primeiro passo. Eu preciso, não prefiro, prefiro também, mas eu preciso que você tenha a disponibilidade de sair comigo pelo menos uma vez por mês. Não dá pra você se organizar pra sair todo final de semana comigo, viajar comigo, beleza. Mas uma vez por mês você consegue? O que que você tá disposto também? Sabe? Aham. Pra que a gente consiga achar um meio do caminho, não só a pessoa que ganha mais ter que ceder todas as vezes. Mas assim, a pessoa que ganha mais, agora sendo advogado do diabo, a pessoa que ganha mais, também existe um mundo na qual ela se contenta com coisas que talvez ela não tivesse muito afim, mas de diminuir o padrão de vida dela, né? Porque já que ela quer estar com esse namorado que tá nessa situação, pô, às vezes, vamos botar assim, um exemplo muito normal. Hum. Pô, o cara tem um dinheiro, eu te chamei, vamos comer um hambúrguer. Eu tô em mente aqui assim, pô, vou comer um hambúrguer do Burger King, vai dar 30 e pouco Pra cada. o hambúrguer pra cada, tá Aham. show. E aí você vira e fala, vamos no Outback, tá com hambúrguer legal. E eu fico, pô, Outback? R$ 60 o hambúrguer, mais 10 do refil, meu Deus, meu Deus. Então, tipo assim, não é que eu tô falando, eu não tenho dinheiro, eu não vou sair de casa Aham, é e porque o que acabou você. tudo. A sua saída seria uma saída um pouco Isso. diferente da minha, né? Aí, beleza, eu posso dar uma apertadinha e beleza, a gente não precisa ir no Burger King. A gente pode ir numa hamburgueria que, No meio termo. ok, meio termo. Mas se você virar pra mim e falar assim, poxa, não, pra mim tem que ser Outback, Madeiro. E aí fala assim, pô, eu pago. Aí você paga uma vez, paga outra. Mas em algum momento você fala, não quero mais pagar, mas também não quero sair. Calma aí, você também tem que. Mas eu acho que tem uma diferença aí, Pedro, de gênero. Por quê? Eu entendo que socialmente é mal visto se o cara precisa ser bancado, mas a mulher não. Você já viu, Aham, a gente tem amigos que fazem exatamente isso. Tipo, não, é obrigação do cara pagar. Se ele não pode sustentar tá comigo, é melhor que ele não esteja. aham. No TikTok direto tem vídeos assim dos caras falando, cara, se você não tem dinheiro nem pra levar a sua mina pra comer um hambúrguer, então você não deveria estar namorando, você devia estar focando na sua carreira. A gente vê vídeos assim. Aham. Então, assim, eu acho que vai também do que esse cara ou essa mulher estão dispostos, sabe?
Porque para Aham. uma mulher que pensa dessa forma, não é o cara que tem que pagar, e a gente tá pensando em relacionamentos heterossexuais, né? Então, se essa mulher tá pensando, tá, é obrigação dele pagar, não interessa se eu recebo menos. A gente tá partindo de um lugar, e aí eu acho que vale a pena a gente mencionar esse ponto, né? De que a gente pensa numa divisão igualitária, por exemplo, Ah, sim. de Nossa, finanças, né? Tipo assim, de uma contribuição igualitária, onde não é porque você ganha mais que você tem que pagar mais, você tem que pagar mais. Mas se você quiser pagar mais, é, é bem visto, né? É aceito, mas acho que tem essa diferença assim também. não, com certeza. A gente tá aqui falando muito do nosso lugar, né? E eu nem pensei em entrar na categoria de as pessoas ficarem ressentidas porque o cara que tem que pagar, ou o cara ficar ressentido pela mulher pagando, porque assim, Ou a mulher paga e o cara que pega o cartão da mão dela e paga pra não ficar feio pro tem garçom. isso? Tem, Nossa. tem isso. Rapazes, se vocês que estão ouvindo fazem isso, vou dizer pra vocês o prazer que é a sua esposa pagar uma conta pra você no restaurante caro, te levar pra sair, pagar tudo. Eu entendo as mulheres que querem que o cara pague depois de eu ter uma saída muito gostosa com a minha esposa me levando num encontro. Pô, é o sonho de princesa, né? Cara, incrível, incrível. Os caras perdem essa oportunidade, né? Mas é o de você me pegar e tipo assim, ah, você me pega aqui na porta da minha casa com seu carro. Pô, isso no nosso namoro, João Pedro, isso era uma coisa assim que, caraca, você vinha com o seu carro, me buscava, me levava pra passear e não sei o que, não sei o que lá. Pô, é uma coisa que eu gostava, me sentia super especial, mas eu entendi que não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com o padrão, né, com o hábito que a gente tem ali de relacionamento. Porque eu acho que não é exatamente sobre o quanto que a gente pode, mas é como que a gente faz as coisas também, sabe? Aham. Então, tipo assim, a gente pode muito bem ir num restaurante e eu pagar a conta, é esse mesmo exemplo que você deu, e eu pagar a conta e eu ficar te olhando torto, ficar respirando fundo, tipo, sabe assim, ficar frustrada de, pô, você de novo. Não posso nem te falar isso diretamente, mas eu posso estar te olhando torto. Aham. Voltar pra casa, tipo assim, chateada, me sentindo meio desvalorizada, porque você nem fez um movimento de pagar, você só assumiu que eu ia pagar. Então, tudo isso, falar de dinheiro é uma parada que mexe muito, né? Sim, com Então, certeza. o dinheiro tá em volta ali da energia que você tá colocando. Mas tem muitas pessoas que entendem que a forma com que você se compromete com o seu dinheiro é a forma que você se compromete no seu relacionamento. Então, tipo assim, se você tá querendo sempre mais, se você tá querendo, sabe assim, fazer um gesto, é porque você tá se importando com o relacionamento. E aí, beleza, você não tem como pagar, você tem que ir atrás. Eu entendo o pensamento, mas eu não sei se eu tenho opinião formada sobre isso, não. Me parece estranho. Assim, me bate estranho isso. Tá, vamos voltar para o nosso exemplo, então, para ficar mais palpável. Ah, vamos dizer que quem mandou a mensagem foi a Maria. Tá. Você como namorado dela, qual que seria o melhor jeito para Maria te falar que ela tá desconfortável com a situação? O que você acha que ela deveria falar? Deixa eu pensar. Eu acho que ela. Primeiro, ela deveria ir com cuidado. Não, cuidado com certeza, né? É um Sempre. assunto complicado. Mas eu sou muito franco. Eu acho que meus relacionamentos são muito francos, né? Tipo, Uma comunicação aberta, uma né? comunicação muito aberta. Então, eu não tenho muito dedo para esse tipo de coisa, de ficar dando volta para falar. Uhum. Então eu acho que assim, se eu fosse namorado da Maria, eu ia gostar que ela falasse, tipo, meio que diretamente pra mim, assim, o que que ela tá gostando, o que que não tá. Tipo assim, pô, eu acho que não tá funcionando pra mim essa forma, porque eu tô deixando de fazer umas coisas, tô deixando de ir pra lugares que eu gosto, então às vezes tá com amigos. Eu queria saber se tudo bem por você, de tipo assim, pô, quando você tá sem grana, eu ainda fazer as coisas que eu quero, mas assim, quando você tiver com grana, a gente fazer junto, com toda certeza. Quando der, eu pago pra você, mas eu acho que não tá dando pra eu pagar tudo pra você, porque eu tô com planos pro meu dinheiro, plano de guardar dinheiro, plano de fazer uma viagem, e assim, eu acho que tá sendo muito dispendioso pra mim. Então eu queria saber como é que você fica com isso, porque eu sei que você ganha menos, às vezes você fica chateado por isso, frustrado, eu entendo perfeitamente, Uhum. mas eu acho que assim, que também vai me frustrar abrir mão de fazer as coisas. Então, eu queria saber se a gente consegue chegar aqui num meio termo de eu continuar fazendo as coisas, mas e a gente estando junto ainda. Não quero ter que terminar essa relação por conta Nossa, disso.
Acho que não precisa meter ou terminar essa É, relação, né? né, Porque aí Maria? parece o Porra. ultimato. Se não melhorar essa situação. Mas até aí a ameaça, assim, né? Eu achei incrível a forma com que a Maria poderia te falar isso. Gostou? Eu Gostei, gostei. aprendi, né? Eu fiz o curso. É porque, assim, o que eu fico pensando é: o primeiro passo é de você dizer que tem uma situação acontecendo. Fala, olha, essa situação aqui tá rolando. Aí você diz como que você tem se sentido, né? Eu não tenho me sentido tão bem com isso, eu tô meio chateada, meio frustrada. Eu percebo que tá ruim pra você também. Então tá, eu tô validando as suas emoções, né? Tô mostrando pra você o que que eu tô percebendo. E eu proponho alguma coisa. Eu acho que pra gente poderia ser interessante se fosse assim, assim, assim. Beleza. Tudo isso que você vai ajeitando, né? Ajustando, não, tudo bem por você? Perguntando, tá. Eu acho que são formas de você fazer com que a outra pessoa se inclua também. Sabe? Da gente ter uma conversa, e não ter só uma imposição. Falar, Aham. olha, não tá dando. Assim não dá, eu não quero mais fazer isso. Não, você tá conversando, você tá falando bem abertamente, mas de uma forma bem cuidadosa também. Então, acho que esse é o caminho, Maria, assim, Maria que mandou a mensagem, né? Acho que Que esse é não se o chama Maria, que não né? se chama Maria, mas que na minha cabeça é Maria. Mas, por exemplo, se você dá esse passo, se você faz esse comentário do término, eu não quero terminar essa relação, acho que vai acabando puxando para um outro lugar, sabe? E meio que colocar a pessoa contra a parede, né? De ou você Ou aceita o que eu você tô faz, falando. exatamente, ou você faz, ou a gente não vai mais poder estar junto, não vai mais, enfim. Tá, mas vamos dizer assim que eles conseguiram conversar sobre isso, vão continuar junto, porque os dois querem muito, se amam muito. Aham. E se amam tanto que querem morar junto. Opa, tá. Então, assim, como que faz quando as pessoas, o casal, assim, decide dar esse próximo passo? Ou talvez até não morar junto, mas começar um planejamento de morar junto, né? Porque rola isso. É. Um planejamento de casamento que vai ter que morar. É uma conta, né? Sim, vai ter que ajustar, né? Isso. Como que faz o quê? E como que traz essa conversa, assim, desse planejamento? Porque, Tá. beleza, se você vai ser um casamento, uma viagem, a conta já tá ali e já tem que conversar. Mas Uhum. se for só um morar junto, às vezes as pessoas acham que não tem muito essa conversa, né? Talvez só a divisão ali do aluguel. De dividir as despesas principais, né? Tá, a gente conta aqui quais são as nossas despesas fixas e aí o resto cada um faz o seu com o seu salário. Tem esse cenário, né? Muito comum. Mas eu acho, Pedro, que depende muito de qual é a ideia desse morar junto. Então, se a gente está indo morar junto, né? A gente, enquanto casal, a gente está indo morar junto e é um casamento. É uma coisa. Se a gente está indo morar junto, como a gente foi, né? Eu e você, como colegas de casa e pais da Tereza, é diferente. Então, se a gente vai como um casamento, tá, a gente tem aqui um compromisso de crescer junto, né? Uma ideia geral, assim, de casamento. Então, a Aham. gente quer construir uma vida junto. Então, é importante que a gente tenha uma saúde financeira para isso. É importante que a gente consiga construir uma reserva, que a gente consiga dividir as coisas da casa, né? As despesas da casa. E ainda assim, cada um ter a sua autonomia para fazer tais e tais compras, né? Então, beleza, a gente divide esse montante, pode ser dividir meio a meio, pode ser dividir proporcionalmente, depende do estilo de cada um, depende de como cada casal vai construir, vai entender. Mas se é uma coisa de vamos morar juntos, dividir a casa, né? A gente não tá pensando necessariamente na nossa relação, aí eu acho que é um caminho diferente. Por que que você tá fazendo essa cara? O que que você acha? Não, eu concordo com você. Porque eu tava pensando nesse morar junto. Será que a gente não tá exagerando nesse pensamento de as pessoas vão morar junto sem ter uma ideia de casamento? Porque eu sei Claro, que a Pedro. gente foi morar junto Ah, para criar nossa filha, que você não pensou como um casamento, porque não foi. não foi. Mas Não. um pouquinho foi. E é por isso que a gente se frustrou tanto, porque tinha uma expectativa diferente. Porque eu entendi que se a gente está indo morar junto, mas não tem um anel no meu dedo, não adianta, não estou casada. Então eu espero que você chegue aqui tanto quanto eu, quanto como o pai da Tereza. Tudo bem, perfeito. Mas eu acho que assim, se eu chamo uma pessoa para morar junto comigo, eu tô chamando essa pessoa para dividir a vida comigo, independente de se tá rolando um casamento ou não. Pode ser um teste pro casamento. Não, para de fazer não com a cabeça. Calma aí, deixa eu falar. Cara, como assim? Tudo bem que muita gente vai morar junto como um teste para casamento.
Mas, de novo, não necessariamente. Tem como você estar num relacionamento simplesmente porque é conveniente. Aqui é mais perto do meu trabalho, eu venho morar com você. Que aí fica mais fácil pra gente se ver. Ah, entendi. Então é o morar junto que foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente. Eu já ficava tanto aqui, eu comecei a morar aqui. E aí eu comecei a pagar uma conta ou outra, aí a gente sentou pra conversar, beleza, vamos ter que dividir. Mas sentou? Quem que puxou essa conversa? Então, não necessariamente essa conversa rola, né? Então a gente continua sendo namorados que moram junto. Então, ao mesmo formato que a gente tinha antes, se a gente não falava de dinheiro, a gente continua sem falar. Se a gente dividia as saídas, a gente continua dividindo. Então, não necessariamente tem essa primeira conversa, tem muito ruído que eu vejo na terapia de casal, né? Por conta disso, de não ter essa conversa, mas é onde entra a coisa do casamento aí. Tá, a gente tá dividindo a vida ou a gente tá dividindo a casa? Porque se é a casa, beleza, a gente tem despesas diferentes, a gente tem padrões de vida diferentes. Não necessariamente eu quero fazer plano financeiro com você. Aham. Isso precisa estar alinhado desde o início, sabe? Então, sim, é importante ter essa conversa de, pô, qual que é o seu objetivo? Como é que você quer gastar seu dinheiro? Como é que você gasta seu dinheiro? Gente, vamos falar de dinheiro, né? É importante falar de dinheiro, é saudável para um casal que tem uma comunicação aberta. Então, pô, Aham. o que você gosta de fazer com seu dinheiro? De repente você, né? Você gosta de Eu. comprar jogo, você gosta de comprar eletrônicos, e eu acho isso completamente nada a ver, desnecessário. Caramba. Mas aí eu vou falar pra você não comprar? Não, é seu dinheiro, não tem nada a ver comigo. Tem algo de a gente conseguir lidar com as nossas diferenças também, né? Em relação a gastar. Eu, por exemplo, eu adoro comprar coisas de decoração para casa. Se dependesse de você, nossas paredes estariam completamente brancas. Claro que não. Eu já teria impresso vários posters. Então, tem algo diferente Sem aí, moldura, todos eles. todos eles sem moldura. Mas tem algo aí nesse lidar com o dinheiro que tem a ver com lidar com as nossas diferenças mesmo, sabe? Sim, né? Tem a ver com a gente entender que a outra pessoa, às vezes, pensa diferente com a forma do dinheiro do que a gente pensa, né? Tem uma vida diferente, está acostumado a coisas diferentes. Agora, se é muito distante, né, uma realidade da outra, porra, você vai morar junto sem ter essa conversa? Tá. Então, assim, você acha que sempre tem que ter conversa? Sim, sempre Sempre, tem que ter conversa. sempre tem que ter essa conversa sobre dinheiro. Aham. Mas então você diria que num relacionamento que é só as pessoas estão morando junto, Só só convivendo, dividindo a convivendo ali, casa, tá. é de boa só ter essa conversa de dinheiro de tipo assim, cada um quem vai pagar o quê, dá pra pagar, suave. Ah, eu En- acho que é de boa, dependendo da pessoa. Enquanto no casamento você acha que tem que ser uma conversa mais tipo assim, não, vamos aqui ser mais proporcional, juntar nosso dinheiro e sobrar um pouquinho para cada um, mesmo que um ganhe mais que o outro. No final, sobrar para cada um conseguir fazer as coisas. Eu acho que a primeira conversa é alinhar a expectativa do que significa tá indo morar junto, tá indo dividir a vida. Agora, a segunda conversa é sim, como que a gente vai fazer esse morar junto, essa divisão acontecer. Então, são duas conversas diferentes, mas o dinheiro tá ali nas duas. Porque tem a ver tanto com como você gasta o seu e como você quer gastar o nosso. O que não dá, por exemplo, é da gente juntar o dinheiro, tá? A gente combinou aqui que todo o dinheiro que vai entrar é nosso. E aí você gasta muito mais do que eu. E isso gera uma frustração enorme. Então, sim, tem que conversar com quais são as expectativas, quais são os objetivos financeiros também. Ah, nossa, tá sendo muito chato, tem que botar tudo na planilha. Não é isso. Mas a gente conseguir falar abertamente, sabe? De, tipo, pô, a gente vai planejar junto? Ou você vai planejar cada um por si? A gente pode viajar junto, a gente pode sair para esse restaurante, a gente pode, sabe? O que faz sentido para você? Então tá, beleza. De repente, nos primeiros 2 anos morando junto, não vai ser a mesma coisa pro resto da vida, porque agora a gente está juntando para comprar o nosso apartamento. Tudo isso tem a ver, né, com planejamento Aham. financeiro. É isso que eu acho. É, eu acho que está certíssimo, mas eu ainda acho que, assim, cada casal tem meio que um seu jeito de lidar com dinheiro. E o que a gente percebe aí, vendo nossos amigos pelo menos, pelo menos conversa sobre isso. Conversa. Não, Pode, sempre tem que conversar. a gente tem amigos, casais amigos, que juntam todo o dinheiro que entra é nosso e a gente gasta junto. A gente junta tudo. E tem casais que não juntam nada, cada um tem as suas contas para pagar, seus 50% e o que sobrou de cada um fica.
E indo morar junto, a gente faz um contrato também. Temos Isso tem amigos que também. fazem isso. Fazem Pois é. contrato pra morar junto. Porque a gente vai comprar uma mesa junto, depois a gente tem que saber pra onde que vai essa mesa, né? Isso. Advogado é fogo. Bom, gente, me digam aí vocês nos comentários, comenta aí pra gente o que que vocês acham, como que vocês dividem no relacionamento de vocês as despesas, as finanças, como que vocês falam sobre isso. Eu espero que essas dicas, né, essa troca aqui tenham sido úteis pra vocês. E principalmente para nossa ouvinte que mandou a mensagem. Se vocês tiverem dicas para dar para ela também de o que você faria na situação dela. O que a Maria deveria fazer, por favor. Para de chamar ela de Maria, cara. Ela não chama Maria. Bom, gente, obrigada. Ah, e não esqueçam que dá pra vocês mandarem perguntas lá na comunidade, mandar diretamente pra gente lá no Instagram do podcast, tá bom? Até a próxima! Beijo.